Olá, pessoal, me escutam? Só um minuto aqui que eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um minuto. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a apresentação. Primeiramente, eu vou me introduzir, vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Rodrigo Akira, podem me chamar de Akira. Como já foi apresentado, eu sou gerente da área de ecossistema de desenvolvedores de tecnologias do Google para a América Latina. O objetivo aqui da minha apresentação é falar justamente sobre cultura de inovação e o que o Google faz para continuar inovador ao longo dos anos. Nós somos uma empresa fundada há alguns anos atrás já, com uma tecnologia disruptiva e inovadora no segmento de buscas e continuamos inovando continuamente em busca de novas soluções e serviços, né, no mercado de tecnologia. Então, eu vou começar a apresentação com uma frase aí mais de efeito, né, e eu gosto de repetir essa frase aqui do Henry Ford, né, que é justamente o seguinte: se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que queriam um cavalo mais rápido. Ou seja, se a gente pergunta para as pessoas o que elas querem melhorar aquilo que existe. E uma melhoria não é uma inovação. Se Henry Ford se atentasse somente ao que as pessoas queriam, ele não teria inventado automóvel, ele teria inventado, sei lá, um esteroide para cavalos para que eles fossem mais rápidos, algo desse tipo. Eu gosto de falar que a inovação ela não pode ser forçada. Não adianta a gente tentar forçar o processo de inovação das empresas, né? É muito comum nós vermos aí empresas criando departamentos e áreas de inovação para tentar mudar a sua forma de pensar. Só que ela está esquecendo de uma coisa essencial. Você não pode forçar esse processo. Porém, o que você pode fazer é criar um ambiente na qual a inovação ela aconteça evolua de forma orgânica, o que é mais importante, o que vai realmente possibilitar que essas novas ideias surjam. E vou falar um pouquinho, então, dos 4 pilares da cultura de inovação aqui no Google, né? Então, o primeiro pilar é a curiosidade, segundo, liberdade, seguido de colaboração e assumir riscos. Falando aqui especificamente sobre curiosidade, né? Curiosidade tem a ver com encantar, experimentar, questionar e, por que não, brincar. Como é que é a questão de curiosidade aqui, né? Curiosidade é a fagulha da inovação. É o hábito de constantemente imaginar o porquê as coisas são como são, através de uma outra perspectiva, sempre questionando o porquê. Encorajar a curiosidade pode gerar uma abundância de novas ideias inovadoras. E como que é isso aqui dentro do Google? Como que é a questão de curiosidade? Como é tratada essa questão aqui internamente? Começa pelo espaço físico, né? A gente tem um espaço físico que incentiva a diversão e interação entre as pessoas. E esse espaço físico ele ajuda a quebrar as rotinas, inspirando ideias fora da caixa. Uma outra questão que nós temos também que é relacionada a essa questão de curiosidade, um evento, né, interno chamado TGIF, que vem do Thanks God It's Friday, que é basicamente uma reunião semanal onde os nossos executivos se reúnem na frente de todos os funcionários. Obviamente isso acontece no nosso campus lá no Vale do Silício, mas ele é transmitido via internet para qualquer outra localidade, para que qualquer outro Googler, como nós nos chamamos, possa assistir, que literalmente ele trata os funcionários com transparência. É o lugar que o nosso executivo, nosso CEO, no caso o Sundar, ele vai lá, ele dá a cara a tapa, ele vai lá falar de determinado assunto que esteja acontecendo, vai realmente dar um processo de transparência para o funcionário. Onde é possível sempre questionar o status quo, né? Acho que assim, são poucas as empresas onde um funcionário, independente do seu nível hierárquico, ele possa questionar o CEO da empresa. E no Google isso é muito aceitável, isso é normal de se acontecer. Óbvio que você vai questionar o CEO da sua empresa, você tem que estar preparado para isso, né? Não adianta simplesmente chegar e falar com um comentário infundado ou qualquer coisa do tipo. Se você tiver dados que sustentem aquilo que você tem para questionar, por que não questionar? E isso é muito bem visto dentro do Google.
E outro ponto importante do TGIF é que ele compartilha ideias com toda a empresa, né? Então, obviamente, existem questões que são sigilosas, mas é um espaço de conversa, um momento, né, de uma conversa aberta que a gente tem entre os funcionários do Google, falando do que a gente tem feito de novo, que a gente tem inovando, problemas que envolvam a sociedade, enfim, uma série de coisas de forma transparente, né? E a única diferença, né, nos dias de hoje, em tempos de pandemia, né, o Google sempre foi muito estruturado em cima de espaço físico, né? A gente sempre teve escritórios onde as pessoas interagiam, trocavam experiências, e a gente está ainda, né, eu considero, num processo de adaptação para esse mundo online, né? Então, eu acho que mudar as reuniões que eram numa sala de reunião para uma reunião online, isso foi natural, isso já acontecia de uma certa forma. Agora, criar esses momentos, né, onde a gente consegue literalmente fazer com que as pessoas se colidam para poder trocar ideias, aquele papo ocasional que acontecia, a gente tem procurado promover encontros de forma que isso ocorra de uma forma um pouco mais natural, né? É aquela coisa, no início, aquele papo que você batia no café, aquela coisa que você trombava a pessoa no corredor e chamava para conversar, no início acabou se tornando uma reunião. Agora a gente tem mudado um pouco essa dinâmica, usado mais o telefone, por que não, e outras ferramentas de comunicação para voltar a ter essa agilidade, né? E também, o último ponto do TGIF, ele promove transparência e confiança, né? E uma coisa que é muito importante para a gente aqui no Google, né? Uma coisa que a gente procura, né? Em todo profissional que trabalha aqui dentro, né? Que é o que? O Googliness. Para quem já assistiu o filme lá dos estagiários, é basicamente isso, né? O que é o Googliness, né? É uma pessoa que é humilde, curiosa e consciente, que prospera na ambiguidade e gosta de aprender. Esse aqui é um dos atributos que a gente procura muito no profissional antes de contratá-lo. Muita gente pergunta, Kira, como é que eu faço para entrar no Google? Bom, primeira coisa, você tem que ter Googliness, porque basicamente, tirando as questões de competências de conhecimento técnico para a função, o que todo entrevistador vai tentar identificar em você é justamente Googliness. Se você tem o quê? Um fit cultural com a empresa. E por onde nós começamos, né, na nossa empresa, essa questão de curiosidade? Bom, começa criando um ambiente que estimule a criatividade. Eu comentei de como é os nossos escritórios e tudo mais, mas acho que você tem que agora proporcionar, através de ferramentas, meios para que as pessoas consigam exercer a sua criatividade. Acho que esse é um ponto importante nesse momento de pandemia. Pensar fora da caixa é mais do que essencial. Resistir ao bom o suficiente é muito comum na mentalidade das pessoas, e eu não falo só como... é muito comum nas empresas esperarem que alguém faça a mudança, alguém faça a transformação, mas todos são agentes de transformação dentro de uma empresa, né? E todos têm que ter a mentalidade de resistir ao bom o suficiente, o good enough, como diz o americano, né? Desse jeito aqui tá bom. Se você pensa desse jeito, a sua empresa pensa pequeno e você nunca vai inovar. Vai continuar sempre fazendo mais do mesmo, talvez melhorar um pouco aquilo que você já tenha. Contrate pessoas por fit cultural e envolva o time no processo de contratação. Quando eu falei no slide anterior que o processo de contratação aqui, a gente procura identificar esse Googliness no candidato, é justamente isso, contratar pessoas por fit cultural. Isso é muito importante. Por quê? Se a pessoa não tiver um fit cultural, ela não vai dar certo. E o processo de contratação é um processo que leva tempo, toma tempo da empresa. Se você tem uma cultura forte, você vai conseguir avaliar muito bem qual que é o perfil do profissional que você quer contratar para você trazer ele para dentro de casa. E é praticamente garantido que ele vai se adaptar. Agora, se você é uma empresa tem uma cultura fraca, uma cultura ruim, uma cultura do bom o suficiente, e não contratar por fit cultural, você vai trazer um cara que pensa totalmente fora da caixa, que o cara quer inovar, quer fazer diferente, esse cara também não vai dar certo. Então, começa fortalecendo a cultura da sua empresa e contratando pessoas com base nesse fit cultural. Outro ponto importante é foco no usuário e não no concorrente. É muito comum as empresas mirarem o que o concorrente está fazendo para tentar inovar e melhorar. Se você está mirando o concorrente para inovar, você já está errado. Você não está nem melhorando, você está correndo atrás do prejuízo. E quando eu falo focar no usuário, não é só pensar naquilo que ele quer, tem que pensar naquilo que ele precisa. Lembre-se da frase do Henry Ford que eu citei no início da apresentação.
Vamos falar agora do próximo pilar, né, da nossa cultura de inovação, que é o pilar da liberdade, que tem a ver com ownership, né, o senso de propriedade, iniciativa, resolver problemas e criar. Liberdade. Liberdade para definir seus próprios objetivos e tomar as decisões. Ownership sobre o próprio trabalho gera maior motivação e abertura para novas ideias. A cultura de liberdade e ownership fortalece a inteligência coletiva para encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. É justamente aquilo, eu dou liberdade para as pessoas e, ao mesmo tempo, elas têm um senso de propriedade naquilo que elas estão fazendo. Isso fortalece, na verdade, essa questão que nós chamamos de inteligência coletiva. As pessoas vão pensar juntos, unidas, e encontrar soluções diferentes para os problemas existentes. E como que é tratada a questão de liberdade aqui dentro do Google? Bom, começa que a gente tem projetos de 20%, né? Então, são iniciativas que promovem colaboração entre as diversas áreas da empresa, explora áreas de interesse das pessoas e desenvolve novas habilidades. Muitas melhorias de programas, de serviços e programas, nasceram de projetos de 20%. O que é isso? Bom, quando a gente tem algum projeto, alguma coisa, a gente cria, da mesma forma que a gente cria uma vaga de um gerente de negócio, alguma coisa para o RH contratar, a gente cria vagas de 20%, que obviamente só podem ser preenchidas por quem já trabalha dentro do Google. E o que é isso? Você vai dedicar 20% do seu tempo para ajudar em um projeto. Só que assim, não adianta você fazer isso de uma área correlata à sua, tem que ser de uma área completamente diferente, para justamente trazer um pouco de uma perspectiva diferente dentro desse processo. Então, é muito comum as pessoas de áreas totalmente, literalmente nada a ver, ou então de regiões totalmente distintas participarem desses projetos de 20%. Não vou ser hipócrita. Na verdade, você não vai trabalhar 100%, você vai trabalhar 120% se você escolher trabalhar um projeto de 20%. Não vou ser hipócrita de falar que não. Mas, assim, é saudável, é muito interessante, porque você vai escolher trabalhar num projeto de alguma área que você tenha afinidade e interesse. Ninguém é obrigado a fazer isso. Tá? Isso não vai te ajudar a ser promovido. Mas se você pegar um projeto porque você está disposto a ajudar, você acredita nisso, você tem um conhecimento que pode vir a agregar, por que não colaborar? Né? Isso sim é gerar um impacto positivo. E se você escolhe um projeto é porque você quer fazer, você não vai ligar de trabalhar 120%, como eu falei, né? Então, isso acontece bastante aqui dentro do Google. Outro ponto importante da questão de liberdade é o que nós chamamos de Google Geist, é a famosa pesquisa de satisfação do funcionário, do empregado. O Google é visto no mercado como uma empresa employee-centric. Nós olhamos muito para o funcionário, a empresa cuida e se preocupa muito com o funcionário. A chamada nesse Google Geist é a voz do funcionário, né? Que promove transparência e confiança, né? É literalmente uma pesquisa que você recebe, onde você pode, não só pode, como deve responder de forma sincera, criticar problemas, sugerir, né, fazer sugestões de coisas que precisam melhorar na empresa. Isso é muito sério. Eu passei recentemente pelo meu primeiro ciclo, né, de Google Geist, onde eu tanto recebi uma devolutiva do meu diretor, como assim do diretor-geral da minha área, e como eu tive que dar para os meus funcionários. Então, é um processo muito, muito sério dentro do Google. A empresa, ela se preocupa muito, porque, na visão do Google, um funcionário descontente, ele vai produzir menos e vai custar mais caro para a empresa. Então, o funcionário sempre tem que estar trabalhando feliz, né? E isso faz parte da nossa cultura. E outra coisa importante do Google Geist é ter foco em problemas reais, né? Eu já vi gente reclamando que tem muito coentro na comida do restaurante, já vi histórias desse tipo, que não é um problema real. Mas, às vezes, existem questões que precisam ser melhoradas. Uma das questões que foi muito comentada dentro do último Google Geist foi justamente a preocupação das pessoas com a sua saúde mental. Então, isso foi algo que eu já vim notando, né, do nosso corpo diretivo, os nossos executivos muito preocupados com a saúde mental dos funcionários, né, como um todo, em tempos de pandemia. Desde que a OMS decretou a pandemia, nós já tivemos 3 feriados, né, 3 dias que literalmente nós não trabalhamos. Era assim, foi como um feriado. Você não era para você trabalhar, era para desmarcar todas as reuniões, inclusive com clientes, reuniões externas, para justamente você pegar esse tempo, esse dia, e se dedicar a você. Né? A gente pegava esse dia para descansar. Eu, por exemplo, eu fui passar esse dia na praia para poder dar uma relaxada, teve outros que eu peguei para
arrumar algumas coisas aqui em casa, né? Porque a gente passa muito tempo dentro de casa agora. Então, isso é muito importante aqui dentro do Google. E outra coisa também é nós usamos dados para priorizar e resolver problemas, né? O Google é tido aí no mercado como uma empresa muito focada, orientada a dados, e isso é verdade, a gente adora dados, né? Então, a gente justamente procura analisar esses dados gerados pelos próprios funcionários nessa pesquisa, por exemplo, para tomar algumas decisões e definir prioridades. E por onde a gente começa, né, a ter liberdade dentro das empresas? Começa envolvendo as pessoas na tomada de decisões. Normalmente, na grande maioria das empresas, as decisões são top-down, elas são tomadas nos níveis mais altos da empresa e você tem que, literalmente, receber isso goela abaixo, né? Então, no Google é um pouco diferente, embora existam as direções que são dadas pelos nossos líderes, mas as decisões na ponta, elas são tomadas com base na participação de todos. Liderança é o segredo do sucesso, a gente tem que ter uma liderança efetiva, né? Então, é o que eu falo, a gente não tem diretores, nós temos líderes dentro da nossa empresa. Contrate pessoas que questionam, acho que isso é um ponto muito importante. Se eu tiver só pessoas que falam, sim, senhor, eu não vou crescer. Eu gosto, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito no meu time, eu tenho 2 funcionárias, né, que trabalham comigo, que elas me questionam muito, falam, não, Akira, isso aqui está errado. Por causa disso, eu disse daquilo. Eu falei, nossa, é mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso. Você está correto, então, vamos fazer desse jeito. E eu também, como gestor, eu vou e pergunto a opinião delas. Porque é muito importante a gente ter pessoas que questionam, né? Não existe uma pessoa que sabe de tudo no mundo, né? Então, e é legal a gente envolver pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, para nos dar outros pontos de vista. Outra coisa que é importante, né? Inverta a pirâmide, pois a inovação vem de baixo para cima. Não é o CEO que vai gerar a inovação da sua empresa, é quem está lá na ponta, são os engenheiros, são as pessoas que estão lá vendo os problemas, estão lidando diretamente com os clientes. Então é importante dar voz e ouvir, não só dar voz, tá? Uma coisa que acontece muito, não preciso dar voz, tá bom, você dá a voz, a pessoa vai e fala, só que você não ouve, a empresa não ouve. Então é importante dar voz e ouvir isso, ouvir, né, o que o funcionário está falando para poder fazer sentido. Recomendo aqui vocês assistirem essa TED Talk, que eu acho que é muito interessante, que é How to Manage for Collective Creativity. É uma TED Talk muito interessante, fala um pouquinho desse processo de liberdade. Recomendo aí a vocês que assistam esse vídeo ali. Eu não sei se está legendado em português, assistir em inglês, mas eu recomendo bastante. Movendo aqui para o próximo pilar, né, que é o pilar de colaboração, que tem a ver com conexão, sinergia, compartilhamento entre os times. Bom, colaboração. Inovação floresce em ambientes onde as ideias fluem abertamente entre as pessoas, times e níveis da empresa. Ideias podem vir de qualquer pessoa ou lugar ou de qualquer direção. KPIs e OKRs acessíveis a todos, né? São as famosas métricas, objetivos, goals, enfim, cada empresa trata de um jeito. Mas é importante que elas estejam acessíveis para todos. Por quê? Por que isso ajuda na colaboração? Pelo seguinte fato, todo mundo tem suas métricas, objetivos para entregar dentro da empresa. Só que, se eu não sei qual que é a métrica do meu colega, eu não consigo ajudá-lo. E, ao mesmo tempo, se eu for pedir uma ajuda para ele, ele vai falar, cara, isso aqui não me colabora comigo, não faz sentido. Só que se eu sei o que é importante para ele, eu posso, de repente, tentar encontrar um caminho, fazer alguma coisa que seja bom para ele e bom para mim, que seja bom para os dois lados, porque eu sei que isso vai impactar o trabalho dele e ele sabe que isso vai impactar o meu. Então, isso vai gerar o quê? Uma colaboração. As pessoas vão trabalhar em prol da mesma direção. Todo mundo sabe, já é clichê, que os goals, objetivos, KPIs, OKRs, eles têm que ser feitos para direcionar, para levar a empresa para a direção que a gente quer. Tá? Só que é comum nas empresas vocês terem até objetivos um pouco conflitantes, de certa forma. Já não é legal quando tem, mas pode ocorrer de uma certa forma. Só que existem áreas de sinergia, por mais que seja conflitante, existem áreas de confluência que você deve explorar. E é aí que você começa a ter a colaboração entre as pessoas. Coisas incríveis acontecem quando temos uma diversidade de pessoas trabalhando juntas, colaborando umas com as outras em seus projetos. Isso é uma coisa que a gente gosta bastante. Tem a ver também com a questão dos projetos de 20% que eu falei lá atrás. É muito comum no Google realmente ter esse intercâmbio, essa troca, né, de experiências e ajuda entre as pessoas.
né? Eu sei que em tempos de pandemia isso agora está mudando um pouco, mas a gente tem procurado, como eu falei anteriormente, utilizar outros espaços, né, virtuais para fazer com que as pessoas continuem realmente criando essa questão de colaboração, as pessoas continuem se esbarrando por aí, né, para poder ir em busca de alguma solução, alguma coisa. Como que é a questão de colaboração aqui dentro do Google, né? Bom, começa que a gente tem uma coisa super legal chamada Googler to Googler, né? É uma iniciativa de mentoria e aconselhamento interna. A gente tem milhares de Googlers que são experts nas mais diversas áreas de conhecimento, né? Então, acho que nós somos uma empresa que contrata pessoas que pensam de uma forma diferenciada. E esses caras têm áreas de conhecimento específicas. E esse conhecimento específico dele, que não necessariamente está aplicado na função dele, pode ser compartilhado com outra pessoa para ajudá-la a melhorar. Então, a gente tem programas de mentorias internos que ajudam as pessoas a se desenvolverem. Então, como eu falei aqui, a gente desenvolve talentos dentro de casa e os torna acessíveis para a empresa. Conecta pessoas em toda a organização. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento muito grande do mercado de startups e embora eu não trabalhe mais com startups, trabalho no mercado com a nossa estrutura de relacionamento com desenvolvedores, mas muita gente me procura para ter mentorias para entender um pouco melhor como funciona o ecossistema de startups brasileiro. Então, assim, basicamente, eu coloco, né, num sistema de RH quais são os meus skills, minhas áreas de conhecimento, e eu passo a ser encontrado por isso. Ou pessoas mesmo indicam, falam, pô, você quer entender um pouquinho mais de startups? Vai lá falar com a Kira que ele pode te ajudar. Então, a pessoa vai lá e acessa, a gente marca um horário, bate um papo, enfim, toma um café virtual, justamente para ajudar, né, eu compartilho esse conhecimento. Né? Isso, ninguém é obrigado a fazer isso, mas naturalmente, desculpa, as pessoas acabam fazendo isso, né, colaborando umas com as outras. Outra questão aqui é o espaço físico, né? Você vê, todo pilar ele está baseado em espaço físico aqui no Google, né? Então, entenda o nosso desafio na pandemia, né? Então, a gente tem um ambiente colaborativo que junta as pessoas e também mistura as pessoas, né? Acho que esse é o grande ponto aí, né? Então, hoje a gente tem usado a tecnologia, tem as nossas ferramentas de comunicação, como o Google Meet, o Google Chat, até e-mail, né? Então, a gente tem outras ferramentas internas de comunicação que têm sido muito utilizadas, né, para ajudar a manter um pouco, a suprimir, na verdade, essa questão do espaço físico que a gente tinha. E o espaço físico cria o que nós chamamos de serendipidade. Eu não vou explicar aqui, que é um conceito um pouco mais amplo, mas se você não sabe o que é serendipidade, pesquisa no Google, tá? Falando ainda da colaboração no Google, né, uma coisa que é super importante, né, ter ferramentas. Embora nós tenhamos a nossa própria ferramenta para isso, que é o Workspaces, antigo G Suite, mas você ter um ferramental que possibilite a colaboração, ele é fundamental, principalmente agora nos tempos de pandemia, né? Então é importante que você tenha ferramentas que você consiga se comunicar com todos em qualquer momento. Eu tenho ferramentas aqui de chat, onde eu consigo acionar qualquer pessoa da minha empresa e, literalmente, é o que a gente chama de dar um ping, né? A gente dá um ping na pessoa para poder falar com ela sobre um determinado assunto, uma conversa rápida, o equivalente a uma mensagem no WhatsApp. A gente tem outras ferramentas para colaborar e compartilhar, né? Então, antigamente a gente fazia reuniões de brainstorm, começava a discutir, escrevia lá no quadro branco. Agora a gente utiliza o Google Docs para isso e algumas outras ferramentas. Então, é muito comum a gente abrir um documento que vai sendo editado em tempo real por quem estiver participando daquela reunião naquele momento. Então, é muito comum isso acontecer aqui dentro do Google. Outra coisa que a gente tem também são ferramentas para perguntar, medir e responder, né? Então, a gente usa muitas questões do Google Forms, por exemplo, tem Data Studio, uma série de outras ferramentas que a gente utiliza para poder coletar dados e também analisar esses dados, né? É muito importante, como eu falei, o Google é uma empresa que ama dados, né? Então, nós utilizamos aí essas ferramentas justamente para poder melhorar um pouquinho, seja uma pesquisa interna, até mesmo com uma audiência externa, nós utilizamos essas ferramentas para poder coletar, gerar esses dados. E por onde começar para termos aí colaboração, né? Bom, colaboração ela é facilitada quando sabemos quando o outro estará disponível. Então, abram suas agendas. A minha agenda aqui no Google, ela é aberta. Qualquer pessoa pode saber o compromisso que eu estou nesse momento. Mas eu quero ter um compromisso pessoal importante, sei lá, um aniversário de casamento, uma data comemorativa que eu quero deixar na minha agenda para não esquecer, mas eu não quero que as outras pessoas saibam que no sábado à noite eu estou comemorando meu aniversário de casamento.
Tem problema, você pode marcar como compromisso privado. Você vai ver que é o seu aniversário de casamento, mas ninguém vai ver. E pelo contrário, uma coisa super legal, as pessoas vão ver que você está ocupado naquele momento, então não vão marcar nada para você naquela situação. Então, e outra coisa também, da importância da agenda estar aberta, né? As pessoas acham que, se eu tenho um slot disponível aqui, eu posso falar com a pessoa, poxa, às vezes essa pessoa acabou de sair de uma reunião de 3 horas, ela deve estar exausta. Não faz sentido eu marcar uma reunião na sequência com ela. E ultimamente as pessoas estão com aquela questão de, eu preciso aceitar a reunião, senão vou achar que eu não estou trabalhando. Então, quando eu já olho a agenda da pessoa antes de marcar uma reunião, eu já sei qual foi o conteúdo da reunião anterior, eu consigo escolher os melhores horários para essa pessoa sem deixá-la numa situação chata de ter que aceitar uma reunião comigo, sendo que ela vai estar cansada por algum motivo que seja. Né? Então, isso é muito importante também. Acho que esse bom, não só ter o ferramental para isso, mas o bom senso das pessoas, né? Então, eu não tenho vergonha nenhuma de declinar uma reunião por qualquer motivo que seja. Seja eu estou cansado, seja eu preciso responder e-mails, seja eu preciso fazer qualquer coisa que seja. O que eu faço? Eu coloco bloqueios na minha agenda para responder e-mails. E às vezes a pessoa fala, não, mas aqui não dá para aqui, você tem um bloqueio para responder e-mail. Eu falei, sim, eu tenho um bloqueio que é para responder e-mails. Ponto. Porque se eu não responder e-mails agora, quando é que eu vou responder os e-mails para as pessoas que estão esperando uma resposta minha? Então, é importante a gente ter um ferramental e utilizar esse ferramental e, ao mesmo tempo, a gente precisa mudar o nosso mindset. O que eu não quero que façam comigo, é importante que você não faça com outra pessoa. Eu não vou marcar uma reunião na hora do almoço, eu não gosto que marque reunião na hora do almoço. Então, eu não marco a reunião na hora do almoço de ninguém. Inclusive, o meu horário de almoço é um horário bloqueado na minha agenda, porque o horário do almoço é um horário sagrado para mim. Disponibilize tempo e espaço para que as pessoas interajam, né? Essa interação é algo super importante. A gente tem que disponibilizar, não mais o espaço agora, né, em função da pandemia, mas sim também mecanismos, ferramentas para que essas pessoas interajam. Misture as pessoas intencionalmente, né? É muito comum dentro da empresa nós criarmos silos, né? A gente vai, as pessoas se agrupam por uma série de questões, e é importante que a gente misture essas pessoas, porque senão a gente vai ter sempre mais do mesmo. Outra coisa importante é reconheça e premie o trabalho em equipe. Isso é fundamental, né? É muito comum nas empresas as pessoas cobrarem, mas não reconhecer o trabalho. E principalmente quando é um trabalho bem feito em equipe, ele tem que ser reconhecido publicamente, justamente para incentivar as pessoas a continuarem fazendo isso. Equipes pequenas, alto impacto. Não adianta ter um time de 50 pessoas que você não consegue ter uma gestão efetiva sobre essas 50 pessoas. Você mal vai saber o nome dessas 50 pessoas. Então, a gente gosta de ter equipes pequenas gerando alto impacto. Eu tenho 2 pessoas na minha equipe que respondem para mim. Então, é uma equipe pequena, mas a gente consegue gerar um alto impacto. A gente trabalha muito alinhado, uma sinergia muito forte. Fala agora, então, do último pilar aqui da nossa cultura, né, de inovação, que é assumir riscos, né? Tem a ver com pensar grande, alcançar, experimentar e tentar. Então, vamos lá. Assumindo riscos. Inovar, pessoal, é assumir risco. Você não inova se você não assumir riscos. Às vezes, as coisas simplesmente não saem como planejado. Isso faz parte. Não tem como a gente ter tudo na palma da mão, tudo controlado. No nosso dia a dia, a gente sempre estará sujeito a que coisas fora do nosso controle aconteçam. Culturas inovadoras consideram que o risco e falhas fazem parte do processo de aprendizado. Isso é muito importante. Acho que foi comentado no início da apresentação que eu já trabalhei na Amazon também, antes de trabalhar aqui no Google, né? E acho que são 2 empresas que têm uma cultura inovadora muito forte, né? E tanto lá quanto aqui, é muito comentada essa questão de que a gente pode falhar. Mas não falhar por displicência, não falhar porque, beleza, aqui eu não me preocupei com isso e falhei. Não. Você pode falhar com propósito. Poxa, eu analisei, eu mensurei, eu tinha dados e, literalmente, talvez eu tenha seguido meu instinto para poder fazer isso, só que, infelizmente, não deu certo. Isso acontece, isso pode acontecer. Mas você falhou com um propósito. E o mais importante de tudo isso, toda falha é muito comum nas empresas, que quando há uma falha, o que a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Procurar pelo culpado. Acham o culpado, colocam ele lá em praça pública, o cara é exposto e tudo mais, mas ninguém aprendeu nada com isso. De nada adiantou encontrar o culpado.
O mais importante de uma falha é você encontrar o motivo dessa falha, tirar as lições aprendidas em cima dessa falha para evitar que elas aconteçam e, de repente, até surgir com uma nova ideia. Essas culturas, né, de assumir risco, né, elas recompensam as pessoas por pensarem grande. Aqui no Google nós somos reconhecidos por isso, por pensar grande. Pensar grande faz parte da nossa cultura. Tem a ver um pouquinho com aquela frase do meu primeiro slide, da frase do Henry Ford, né, que é justamente pensar grande. Se eu tivesse pensado pequeno, teria melhorado o cavalo, melhorado a performance de um cavalo, coisas do tipo, e não teria feito automóvel. Falhar ao longo do caminho pode ajudar a manter a mentalidade inovadora, faz parte da falha, né? Eu sou muito fã do Elon Musk, né? Acho que esse é um cara extraordinário, sensacional, e quantas falhas ele não teve até atingir o seu objetivo, seja com a Tesla, seja com a SpaceX, enfim, falhas fazem parte do processo de inovação. E como que é assumir, essa questão de assumir riscos aqui dentro do Google, né? Vocês podem ver que a gente realmente assume uma série de riscos, desde uma tecnologia que vai levar a internet utilizando balões para áreas remotas do planeta, soluções diferentes para gerar energia elétrica, uma lavoura inteligente, carros autônomos, enfim, nós assumimos muitos riscos aqui dentro do Google. Tá? Só que tem uma questão muito importante, né, quando a gente fala em assumir risco. Aliás, desculpa, antes disso, eu vou falar de uma frase muito legal, que é do Astro Teller, que é o nosso diretor de engenharia do Google X, que é uma das divisões aqui do Google, né? Se você quiser que os carros façam 20 km por litro, se focarmos na melhora do consumo, podemos chegar lá. Agora, se eu te disser que você tem que rodar 200 km por litro, aí sim, você vai ter que começar do zero. E é justamente, pessoal, melhorias é muito mais fácil. Agora, realmente começar do zero, fazer algo completamente diferente para obter esses resultados diferentes, isso sim é difícil, isso sim é inovação. A gente fala muito de pensar 10 vezes, né? Isso aqui no Google é muito forte, né? Então, a gente gosta de falar, e o porquê pensar 10 vezes, né? Começa porque a gente começa estabelecendo metas do tipo inatingíveis, né? Então, pega aqui o caso do pinguim, que ele queria voar, aí o que ele fez? Amarrou um foguete nas costas. Só que isso não deu certo, né, pessoal? Mas ele falhou de forma eficiente, porque ele não conseguiu voar. Mas o calor gerado pelo foguete criou um buraco na neve, né, no lago congelado, e possibilitou a ele pescar. Então, ele, embora tenha uma meta inatingível, que seria voar, ele falhou, mas falhou de uma forma eficiente, tirou uma lição, tirou um proveito da falha que ele teve. E aí, o que é importante, é fundamental que uma empresa tenha, para que você realmente, o funcionário, se sinta confortável em assumir riscos, né? E é uma coisa chamada segurança psicológica. Segurança psicológica, de acordo com Amy Edmondson, que é uma professora da Universidade de Harvard, segurança psicológica é a crença de que não será punido ou humilhado por se manifestar com ideias, perguntas, preocupações ou erros. Isso é fundamental. As pessoas precisam ter segurança psicológica para poder desempenhar bem as suas funções na sua empresa. E foi mais do que provado na pessoa. Equipes que se sentem seguras superam suas metas de vendas, de produção, qualquer meta. Quando as pessoas trabalham seguras, não importa sobre qual motivo, qual perspectiva, elas performam mais. Então, olha só, quando a gente teve a pandemia, todo mundo estava num momento de incerteza. Só que a primeira coisa que o meu diretor veio falar comigo é tentar me tranquilizar, tentar me deixar seguro. Eu falei, não, Akira, continua focado no seu trabalho, não se preocupa com a pandemia, ou se você não atingir, fica tranquilo, tente fazer o seu melhor. E o que acabou acontecendo? A gente acabou superando a expectativa com relação às métricas da minha área. Por quê? Porque a gente trabalhou com segurança, a gente focou em entregar, focou no usuário, focou no desenvolvedor, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso foco. E aí a gente conseguiu atingir, superar, na verdade, as nossas metas. E por onde a gente começa essa questão de assumir riscos, né? Comece reconhecendo publicamente as pessoas por assumirem riscos, mesmo que elas falhem. Tá? A mentalidade de falhar na nossa cultura é que falhar é feio, falhar é errado. Não, falhar faz parte do processo. Estresse é a necessidade contínua de tentar coisas novas com objetivos ambiciosos. É o pensar grande, é o pensar 10 vezes que nós falamos. Use dados e não opiniões. Opiniões, elas são enviesadas. Agora, dados,
Dados são dados, né? Não dá para você questionar dados quando eles são apresentados de uma forma estruturada. E como líder, caso você seja um gestor, comece por você compartilhando uma falha, mas mostre que apesar dessa falha, ela tinha um propósito e que você aprendeu lições com isso. E no que resulta, né, essa cultura de inovação no Google, né? Resulta no que nós chamamos de 1 Billion User Products or Services, que são serviços ou produtos do Google que têm mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Começou com Google Search, depois foi o Gmail, Google Maps, YouTube, Android, Google Chrome, Google Play, Google Drive e o mais recente Google Fotos. A gente tem áreas da empresa que trabalham justamente para buscar os próximos produtos de 1 bilhão de usuários. Por motivos de confidencialidade, não posso abrir quais são as nossas apostas para isso, mas apenas a títulos de curiosidade, existem 11 produtos e serviços no mundo com mais de 1 bilhão de usuários, e 9 deles são do Google, né? Então, isso é o resultado prático dessa nossa cultura da inovação. Isso também resulta no quê? Novos produtos e serviços, desde assistentes pessoais, carros autônomos, robôs, soluções de mídia e entretenimento, enfim, todo esse processo de inovação que o Google tem resultado aí em uma série de novos produtos e serviços. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar hoje, para falar da nossa cultura. Eu queria saber se alguém teria alguma pergunta, queria abrir para perguntas e respostas, né? Eu não sei como seria a logística aqui para isso, mas